Bom dia, mais uma vez nós estamos aqui para a TPC de Ciências Humanas. Eu sou Michela Espina, estou com o PCNP de Geografia e também com a pasta do Conviva. Olá, bom dia. Eu sou Ana Tomé, PCNP de Programas e Projetos, também aqui com as meninas Ciências Humanas. Mais uma vez hoje aqui, que tenhamos um bom encontro hoje. Bom dia, aqui é a Mônica Padial, sou PCNP de História e de Diversidades. Estamos aqui para mais um ATPC da área de Ciências Humanas. Espero que vocês aproveitem. Acho que já está chegando aí para vocês, né? Olha aí o nosso material de hoje. Então, hoje, mais uma vez, com a TPC de Ciências Humanas, nós selecionamos para hoje continuar o assunto multiculturalismo, né? Só que hoje nós vamos trabalhar isso sob uma ótica reflexiva para o docente, né? Na verdade, nós vamos trabalhar com algumas teorias, né? Chegando até algumas atividades sugeridas para a reflexão do professor, né? E não uma sugestão para os alunos. Então, mais uma vez aqui os nossos combinados, né? Por favor, vocês anotem tudo que vocês tiverem necessidade de entrar em contato conosco e através dos nossos e-mails, vocês podem conversar conosco sobre tudo que tenha ficado em dúvida, né, durante a apresentação ou fazer alguma sugestão. Né, a gravação dessa TPC, o professor coordenador, ele vai passar para vocês junto com todo o material. O nosso objetivo, então, aqui hoje, é fomentar as ações para os docentes num processo de formação continuada, né? Hoje, nós priorizamos as ações que vão realmente dar um momento para o professor parar e refletir sobre os saberes necessários dentro da sala de aula. Isso se justifica, mais uma vez aqui, né, reforçando a formação continuada do docente, né, dentro desse momento que nós estamos passando, né, que seria um momento turbulento, um momento de situações atípicas, né, mas que também nós podemos usar tudo que nós estamos aprendendo aqui para o momento que nós voltarmos ao que nós conhecíamos antes, né, e a gente não sabe nem como é que vai ser essa volta, e nem se a forma como a educação estava caminhando aí, se ela vai continuar a caminhar depois que nós estivermos dentro das salas de aulas físicas novamente, né? Então aí o futuro está um pouco incerto, mas nós vamos continuar trabalhando para nos prepararmos, né? Aí nós temos a pauta de hoje, essa introdução que a gente está fazendo aqui com vocês vão ter uma sensibilização, nós vamos falar sobre conceituação de cultura, sob a ótica de 3 autores diferentes, né? Nós vamos continuar falando sobre multiculturalismo, e depois nós vamos apresentar uma atividade para o docente, né? Que diferente de todas as outras ATPCs que Ciências Humanas já fez, hoje nós concordamos em fazer uma atividade para a formação docente. Não que as outras não tenham sido, mas todas as outras nós demos um enfoque de metodologias possíveis dentro de sala de aula. Hoje nós preferimos trabalhar com uma metodologia de formação voltada para o docente, né, enquanto bagagem cultural mesmo, enquanto revisitar teorias que já foram estudadas há algum tempo. Depois as considerações finais, né, que nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre essa ferramenta Sway, que não deixa de ser uma indicação que, de uma maneira ou de outra, vocês podem trabalhar em sala de aula, né, apesar de hoje ela está sendo direcionada para o docente, e os nossos contatos e as referências. Aqui nós temos tudo que nós já fizemos, desde o dia 12 de maio até o dia 11 de agosto, foram 8 ATPCs da Diretoria de Ensino, então hoje, dia 18 de agosto, é a 9ª ATPC, né?
Nós já passamos por diversos assuntos, todos eles voltados para práticas possíveis dentro de sala de aula, e hoje, como eu já disse várias vezes, a gente está priorizando a formação docente. Aqui, aquela grade de ATPC, que já não é segredo para ninguém, né? Todas as terças-feiras nós dividimos com vocês, com a quantidade de ATPCs a serem feitas, de acordo com o número de aulas atribuídas, e isso é uma grade que a EFAP, ela disponibiliza, né, a cada final de mês. E nesse momento, a gente não tem ainda disponível uma próxima grade, nós não sabemos como é que vão ficar as próximas semanas, então o que a gente pode afirmar para vocês é que a ATPC da DE, nós vamos ter até o final da semana, dessa semana agora, né, que começou no dia 17, hoje dia 18, então até dia 21 a gente sabe que vai ser assim. Assim que nós recebemos a próxima, isso será divulgado para as escolas como sempre. Depois, nós resolvemos manter aqui o acesso às habilidades priorizadas, né, para esses 3 bimestres, desde que nós começamos a trabalhar de forma não presencial, então vocês têm aí o acesso a elas novamente, né, e agora nós vamos começar aqui com vocês, a Mônica Padial, eu vou interromper só um minutinho para ela poder entrar aqui. Nós vamos começar com vocês com um pequeno vídeo, né, para a gente realmente entrar no assunto, para se aquecer, para fazer o que comumente se chama de sensibilização. Não é isso, meninas? Vou te falar hoje o meu ideal de vida. Eu sonho em morrer feito maracujá. Sabe por quê? Maracujá é aquela fruta, né? Tá lisinha, bonitinha, verde, mas não tem sabor. Pesada, pesada. O tempo vai passando e esse maracujá vai ficando mais leve, mas também vai ficando mais amarelo, mais enrugado e vai se despindo de pesos, de preconceitos. Qual é a grande vantagem? O maracujá fica bem velhinho, ele não entra bicho, nele não entra bicho, ele não se corrompe. E ele, enrugado, fica cada vez mais doce, mais leve e saboreia e traz leveza. Então desejo que você também possa chegar lá na 4ª idade, feito maracujá, todo murchinho, todo enrugado, leve, sem preconceitos e com um sabor que traz leveza e bem-estar. Papo de filósofo. Olha aí, com esse vídeo eu vou voltar com a apresentação, que agora a Padial vai conversar um pouquinho aí com vocês. Só um instante. Deixa eu só aparecer. Tá posto aí. Então, nós vamos começar falando um pouquinho da ideia de cultura, né? Vou falar um pouquinho aí com base no Lévi-Strauss, mas um pouquinho antes de falar do Lévi-Strauss, eu vou dar um pouquinho do histórico desse conceito de cultura. O conceito de cultura como a gente tem hoje, ele começa lá no século XVIII, com o iluminismo, né, com os iluministas, com a ideia que cultura é a conjunção dos saberes. Só que com os iluministas, né, essa ideia ainda é muito ligada à concivilização, e para eles, assim, civilização superior é europeia. Né? Tem que lembrar que de século XVIII é o auge do período colonial, né? do contato com outras culturas globais do globo, mas para o europeu, para os pensadores europeus, pelas nações europeias terem sido aquelas que chegaram, né, até os outros continentes e frente ao que eles viram, eles consideram a deles a melhor. Né? Os outros povos têm suas culturas sim, só que a cultura europeia é a melhor. Seguindo esse caminho, a gente chega no século XIX com as teorias do Darwin, de evolução das espécies, e essas ideias acabam entrando também no esquema de evolucionismo cultural, que casa com essa ideia de civilização, de processo civilizatório. Então, nós teríamos culturas ditas atrasadas, que seriam os povos tribais, seriam os povos, né,
nômades e culturas dito superiores, como, por exemplo, a cultura chinesa na Ásia, mas, ao mesmo tempo, essa cultura chinesa, japonesa, ela é superior à tribal, mas quem está no auge é a cultura europeia, aí o famoso etnocentrismo, né, que o europeu, eurocentrismo, né, que o europeu é a cultura superior. Nesse contexto, chega, né, o Claude Lévi-Strauss falando exatamente que não existe cultura melhor ou pior, né? Não existe cultura superior e inferior. Existem diferentes culturas, né? Então você tem a cultura como maneira de representar o mundo e entendê-lo. E cada grupo social, cada grupo no mundo tem essa maneira de entender e representar o mundo, né? E todas elas são válidas, todas elas são ditas, né? Vou colocar aqui um aspa bem grandes, normais, naturais, né? Porque você ainda vai bater muito de frente com essa ideia de cultura superior, que vai até metade do século XX. Né? Veja aí a questão do imperialismo, né, europeu no mundo, e depois as questões de eugenia e superioridade racial, que vai culminar no nazismo e que, infelizmente, ainda está presente em vários lugares do mundo. Então, o Lévi-Strauss tem bem essa questão, né? A cultura erudita é um tipo de cultura, a cultura popular é um tipo de cultura. Você não tem, elas não são diferentes, mas não tem uma hierarquia entre essas culturas, né? A cultura norte-americana é uma cultura, a cultura brasileira é uma cultura, a cultura regionais brasileira dentro do Brasil são diferentes culturas, mas você não tem que uma é melhor ou pior que a outra. Então essa é uma coisa que a gente ainda vê muito, né? Principalmente quando você estuda essa questão, né, de preconceitos, né, que a minha cultura é melhor que minha, o funk é pior que o rap é pior que a música erudita. Não, né? Você tem apreciações. Eu posso não gostar de funk, eu posso gostar de música erudita, né? É uma questão de gosto meu. Não quer dizer que a pessoa que gosta de funk, que eu sou superior à pessoa que gosta de funk ou comédia, né? Eu adoro cinema, vocês sabem disso, né? Cinema. Eu não sou fã, Mônica, não sou fã de comédias rasgadas, né? Tem gente que adora. Eu não sou superior aos outros porque eles gostam de comédia, eu gosto de filme europeu. Não, é uma questão de você saber que cada indivíduo, dentro da sua formação, dentro da sua sociedade, dentro da sua comunidade, tem cultura, tem as suas diferentes culturas. Isso quer dizer o quê? Tem diferentes maneiras de ver o mundo e representá-lo e de entendê-lo, né? Essa é uma definição, é um resumo da obra toda do Lévi-Strauss. É claro, né? É um resumo muito até superficial, se a gente pensar em toda a construção teórica que ele faz sobre isso, mas é a ideia que a gente tem aqui de trazer um pouco dessas diferentes visões de cultura para vocês poderem, né, se aprofundarem aí, se assim o desejarem. Não é isso, meninas? Isso mesmo. Aí agora, nós vamos passar aqui. Eu acho que foi para vocês. É um autor que está na base aí, né? A gente resolveu até colocar a capinha do livro, né, que é Cultura, um conceito antropológico, que é do Roque de Barros Laraia. O Laraia, ele está na base aí de muitos e muitos cursos de graduação, né? Talvez a grande maioria de vocês aí tenha voltado aí no tempo um pouquinho e tenha visto a imagem de algum professor aí da graduação de vocês com esse material em mãos, né? Por quê? Ele realmente é a base, né, para muitos cursos de antropologia, ou mesmo dentro das ciências sociais, né, ele é bastante trabalhado, ainda dentro da história,
dentro da geografia, né, diversas graduações utilizam a bibliografia dele para trabalhar. E quando vocês buscam aí qualquer coisa dentro da cultura, né, hoje em dia, nas várias ferramentas, no Google, enfim, o primeiro nome que vem sempre é o do Laraia, né? Então, para ele, a cultura, ela seria uma espécie de guia comportamental, né? O que seria esse guia comportamental? Através da observação de como eu me comporto, né, junto da sociedade que eu integro, isso daí seria um reflexo da cultura que vem se formando ali, né, com aquela sociedade, e diversas sociedades teriam diversos guias, também com aspas aí, como a Padial falou, né, diversos guias comportamentais que seriam a cultura, né. Em nenhum momento, esse autor também, ele aceita, né, a cultura como um objeto para sobreposição de uma cultura a outra, uma hierarquização de qualquer tipo, ele também não aceita isso, né? Ele também defende que esse guia comportamental, cada nicho social tem o seu, né? Com perfis muito bem definidos, né? E essas definições culturais fariam a pluralidade dessas populações. Um bom exemplo, obviamente, é o nosso país, né? Com uma diversidade cultural gigante, que dentro do próprio país muitas vezes não é aceita, né? E que alguns nichos tentam se sobrepor a outros, tentando inferiorizar esse guia comportamental do outro. Um bom exemplo disso, né, que é citado pelo Laraia em vários trabalhos dele, né, inclusive não exatamente nesse, né, do conceito antropológico, mas em diversos outros trabalhos dele, são citados momentos aí em que a cultura nordestina, ela tenta ser subjugada por outras culturas, por assim dizer, por outros nichos culturais do próprio país, né, e só que não é observado que todos os nichos culturais brasileiros são ricos, mas o nicho cultural nordestino, ele é muito evidente, né, a riqueza dele, ela está espalhada, mesmo que nós não consigamos enxergar de primeiro momento, mas tem muita coisa de gente que acha que não tem contato nenhum com o norte ou com o nordeste do país, que são duas regiões bastante diversas, embora para quem não é da nossa área, isso às vezes causa um pouco de confusão, né? Mas isso está muito presente dentro dos nossos do nosso dia a dia, o cotidiano de todos nós, né? Então, seria, né, segundo o Laraia, uma estupidez a gente tentar realmente se sobrepor, né, querendo hierarquizar esses guias comportamentais que seriam o compilado das culturas de cada um, né? Assim, o que ele quer dizer, né, e voltando a dizer aqui, que nós estamos fazendo um apanhado até superficial, um apanhado raso desses autores, para nós conseguirmos introduzir as atividades de hoje, né. Então, assim, a grosso modo, o que fica, né, é que essas relações, elas seriam mediadas pelo que a gente recebe através da socialização, ou seja, das trocas, né? Então, é isso que eu estava querendo dizer, que muitas vezes, dentro do próprio país, você tem situações em que um nicho cultural quer se sobrepor ao outro, e na realidade não é isso que está acontecendo, né? O que a gente tem que enxergar, quem está querendo se sobrepor, é que está havendo uma troca, e essa troca, essa socialização, é que traz a riqueza cultural para o todo, né, que seria o país como um todo, por isso é um país tão rico, né. Agora, nós vamos passar aqui para Ana Tomé, não é isso? Isso. Nós trouxemos aqui uma outra contribuição também, que é a contribuição do Darcy Ribeiro.
Como a Michela falou, a proposta aqui é pincelar, né, algumas pessoas que trabalharam essa definição para que a gente, né, depois vocês vão verificar, depois no momento que a gente for trabalhar uma atividade, a gente possa ter diversos tipos de fonte, né? A ideia de trazer o Darcy Ribeiro aqui, a princípio, pensando, né, nele como um educador, aqui um estudioso em cima dessa questão da miscigenação, a ideia é pensar em uma das obras dele, né, que é a questão do livro lá, O Povo Brasileiro, a ideia é pensar sempre nessa questão das matrizes, né? E desde o outro encontro, quando a gente comentou a questão de quando o aluno ele consegue identificar essas várias diferenças, quando ele consegue identificar os processos que aconteceram dentro de cada um dos povos, é mais tranquilo para esse aluno entender. É possível esse aluno entender como a formação, né, do povo brasileiro ela aconteceu. Então, no caso aqui, nós trouxemos a ideia do Darcy Ribeiro, pensando nessa questão de analisar as matrizes, né, que essa questão das matrizes, das origens, é bem forte nos estudos dele. Essa questão de pensar qual a proporção, né, que cada um dos povos que formou essa mistura aqui dentro do Brasil trouxe com características que nós vemos até hoje. E ele não deixa de lado as questões ligadas às condições ambientais, os objetivos de vida, o modo de produção. Então, isso é importante quando eu vou analisar uma cultura diferente da outra. Por mais que a gente analise que na obra dele tem algumas críticas, né, em relação a essa questão de pensar no povo brasileiro como uma miscigenação, né, com essa questão da miscigenação, mas é interessante a obra dele quando a gente pensa em analisar a origem e essa questão que ele coloca da anulação de algumas identidades que aparecem na característica atual. Então, alguns traços, né, culturais, eles vão desaparecendo conforme essa miscigenação ela foi acontecendo. Então, essas anulações, ele enfatiza em alguns pontos, né, da obra, pensando que quando a gente comenta, né, em democracia, quando a gente fala na questão de direitos, a gente tem que pensar que algumas dessas situações eu não posso romantizar, né? Algumas dessas situações elas aparecem mesmo na característica atual. E aí eu consigo explicar essa característica atual através do que vai se acontecendo ao longo dos anos. A questão da miscigenação, depois a gente vai analisar que eu não posso, no caso, quando a gente vai trabalhar, no caso, com os alunos, essa questão deles conhecerem a origem faz com que uma das características que é o normal, né, do ser humano de classificar, de entender como diferente, mas esse entender como diferente sabendo como isso chegou ao atual, né? A gente vai ver rapidinho agora um vídeo que faz essa questão ficar um pouquinho mais clara. A gente pode colocar, Padial, depois eu comento no final. Então, a cultura brasileira é uma cultura de retalho. O que ela pode ter de singular decorre da invenção de um brasileiro livre, que poetiza livremente, ou que romanceia livremente, ou de um artesão que guarda uma técnica
mas é, sobretudo, o que o povão guarda. Povo novo, você misturando índio sem tanque, pelado, mas com a sabedoria incrível. Sabia viver na floresta e sabia ensinar a viver na floresta. Esses povos indígenas fizeram uma fusão cultural com portugueses, poucos, e com negros vindos da África. Dessa sementeira humana nasceu o povo-nação de 150 milhões que somos hoje. Cultural e linguisticamente unificada, certa e segura de sua própria identidade nacional, como gente que, já não sendo índia, nem afro, nem europeia, é uma coisa nova nesse mundo. O Brasil é resultante da fusão desses milhões de gente desencontradas. Fusão genética, uma vez que a mestiçagem aqui sempre se fez sem freios e sem nenhuma noção de que fosse crime ou pecado. Fusão também espiritual, pela confluência que aqui se deu dos patrimônios culturais de nossas diversas matrizes. Tudo isso nos plasmou como um povo mestiço na carne e no espírito. Como tal, herdeiro de todas as taras e talentos da humanidade. Essa mistura ainda está se fazendo. Todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro, principalmente do negro. Na ternura, na mímica excessiva, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno. Somos um povo novo, feito de povos milenares. Meu nome é Carlão, nasci em Pau-Brasil, Bahia. Meu nome é Antônio Ribeiro Vajão, nasceu em Canudos. Meu nome é Canhaduras, nasci em Coroa Vermelha, Bahia. Meu nome é Querino Ceruti, sou natural de Garibaldi, aqui no Rio Grande do Sul. Meu nome é Eni Carlos e sou de Piúma, do Espírito Santo. Eu sou Hernani Brasil, localidade Lago do Ubim, município de Manaus. Eu sou Ireno, sou de Taquari, do Rio Grande do Sul. Eu me chamo Senhor José Bonifácio. Eu moro aqui no Fundo de Tiririca, Amazonas. Todos nós somos mestiços, né? Qualquer povo é mestiço, qualquer povo é produto do encontro de várias culturas, de vários povos. E a contribuição das diferenças é que dá originalidade para qualquer cultura. Todos os povos, de certa forma, tentavam se pensar como puros, como criando a ideia de uma autenticidade no início da história e de que aquilo que é o ser francês ou ser alemão, etc. Uma lição importante que o Brasil pode dar para os outros povos é aceitar o desafio da mistura, né? Aceitar o desafio de pensar a mistura, aceitar o desafio de pensar a ideia de que nós não temos uma essência, não temos uma pureza, mas que somos desde sempre mestiços, que é a partir daí que nós temos que inventar uma maneira de estar no mundo. Nesse campo de força é que o Brasil se fez a si mesmo, todo inventado. Sobreviveram na fisionomia e no espírito brasileiro os signos de sua múltipla ancestralidade.
como eu falei para vocês, né, anteriormente, a Michela está voltando ali para o PPT, mas como eu falei anteriormente, algumas críticas, né, elas foram colocadas em cima dessa obra do Darcy Ribeiro pela questão, assim, né, levando pela questão de romantizar, né, mas na própria obra a gente consegue verificar quando ele aponta, né, essa questão, como eu disse, que algumas características, né, de algumas etnias, elas, ao longo da formação da nossa cultura aqui brasileira, ela acaba sendo distorcida, ou ela é até anulada mesmo, como ele coloca, né, a anulação das identificações étnicas. E nesse ponto é que a gente acha interessante quando a gente trabalha com um autor que pensa nessa questão das matrizes brasileiras. E pensando nas matrizes, o ponto, né, a temática, né, voltada à questão de direitos, à questão de divulgação mesmo, né, dos traços étnicos, dos traços de cada etnia, é interessante para que essas anulações que aconteceram ao longo da formação da nossa população, ela possa ser verificada, né, pelo aluno, no caso, como a gente está comentando aqui, pensando na forma como o professor ele vai estimular essa discussão em sala de aula, né? Então, quando alguns direitos eles são, no caso, quando alguma população ela acaba tendo o seu direito retirado, ou ele não consegue expor essa forma de identificação, faz com que isso acaba sendo levado fora, né? E aí, muitas vezes, aquele traço, ele acaba até desaparecendo. Então, trazer essa ideia, né? Trazer essa forma de estudo, né? do Darcy Ribeiro, é interessante pelo fato da gente conhecer, e como foi dito até no vídeo, né, essa miscigenação, em nenhuma outra parte do mundo ela é tão marcante, né? Então a gente consegue analisar que, independente do ano série que você vai trabalhar, independente do ano série que nós vamos trabalhar, a gente tem que considerar essas várias origens que aparecem na nossa formação. Na sequência, aparece a questão aí de multiculturalismo, né, que a gente comentou na última ATPC. O objetivo da última ATPC era promover ali uma sugestão de atividade, e hoje a gente tenta aqui trazer uma discussão um pouco mais, né, apurada aí dessa questão da cultura. Vamos analisar rapidinho esse vídeo. E aí, só lembrando que, né, é bastante claro para todos, mas não custa, o vídeo, ele não é atual, né, o Darcy Ribeiro está ali falando, enfim. Uhum. E aí, quando o Chico Buarque fala de 150 milhões, obviamente ele está falando do número em que a época foi gravado o vídeo. Hoje a gente tem aí 60 milhões a mais, né, só para ficar bem... estampado aí para todos nós. Isso, para não ficar fora de contexto. Vamos lá, eu vou fechar aqui o microfone para não interferir. Pode passar o vídeo, Tomeu, você quer complementar alguma coisa? Não, pode passar, e depois a gente só finaliza. Eu tô tentando fechar meu... Mas o vídeo da Padial já está no jeito. Ah lá, vai entrar. O tema de hoje, ele é um tema central para as ciências sociais, especialmente para a antropologia e para a sociologia. Trata-se do tema do multiculturalismo. Inicialmente, temos que relacionar esse tema no seu contexto. O contexto é o iluminismo do século XVIII. Nesse contexto, vem uma ideia de civilização como progresso tecnológico, como progresso científico, como progresso cultural. Então, civilização é a Europa. Os outros povos serão comparados com a Europa. E aí serão tidos como culturas inferiores. Então, nesse contexto, exerceu muita influência, inicialmente, Darwin, com a obra Teoria, né, da Evolução. Nesse contexto, Taylor é um dos antropólogos que desenvolveu o conceito de evolucionismo cultural. O que quer dizer evolucionismo cultural? Pensa-se que as culturas humanas também
iriam evoluir numa mesma direção. Então, do menos para o mais. O mais é a Europa. A Europa é o modelo de civilização. As outras culturas caminham nessa mesma direção. Então, evolucionismo cultural é uma teoria na qual culturas são comparadas e umas são consideradas inferiores e outras superiores. Todas caminhariam de maneira linear para um mesmo horizonte. Essa visão de Taylor foi muito criticada por Franz Boas, um antropólogo alemão, que traz a ideia de culturalismo. Então, culturalismo se opõe a evolucionismo cultural. O que diz o culturalismo? Ele afirma a multiplicidade de culturas, ou seja, etnias. Então, a palavra etnicidade quer dizer isso: diversas, diversificadas, diferentes culturas. Cada cultura tem a sua história particular. Nós não podemos e não devemos comparar culturas. Dessa forma, não existe uma cultura modelo, uma civilização melhor ou pior. Então, o multiculturalismo, ele não faz juízo de valor, juízo comparativo entre culturas. Trata-se, portanto, de aprendermos a respeitar diferentes culturas. Junto com o multiculturalismo, vem um conceito que é o relativismo cultural. Então, relativismo, a palavra já diz, diversidade de culturas, e que evita-se fazer esse juízo de dizer uma cultura é melhor, outra cultura é pior, ou menos ou mais evoluída. Então, para o relativismo cultural, não existem valores universais. Não existem valores absolutos. Cada cultura deve ser respeitada na sua singularidade. Relacionado a esses conceitos, nós temos aqui que diferenciar dois conceitos antropológicos e sociológicos fundamentais: etnocentrismo e etnicidade. O que quer dizer etnocentrismo? Etnocentrismo é quando uma etnia se coloca no centro como superior e as demais são, portanto, lidas como inferiores e subordinadas. Um sinônimo de etnocentrismo é eurocentrismo. As civilizações, por exemplo, europeias, colonizadoras, que vieram dos continentes asiático, africano, no seu imperialismo colonial, vinham com essa visão etnocêntrica, de que a Europa é o modelo, as demais culturas podem então ser dominadas, pois elas são menores e são inferiores, subordinadas. Então, etnocentrismo é esse conceito: uma etnia no centro, as demais subordinadas. Todo esse trabalho de imperialismo colonizador vem com um pressuposto de que existam raças humanas. Então, aquele conceito de raça, de que uma é melhor do que a outra, é uma construção ideológica para justificar o imperialismo. Então, os brancoides são melhores que os negroides. Então, uma raça é evoluída, a outra inferior, que pode ser subjugada, dominada, escravizada. Não se aceita nas ciências sociais, atualmente, o conceito de raça. Trabalhamos com o conceito de etnia. Etnia é cultural. Etnia não é natural. Então, exemplo de traços de etnia: idioma, vestimenta, culinária, credos, ritos, mitos, costumes. Tudo isso é um conjunto de elementos que constituem uma etnia. Então, a etnia é aprendida, a etnia é transmitida. E aqui entra um novo elemento: como é que uma cultura se transmite? Como é que uma cultura se aprende? Aqui temos então um conceito de dinamicidade cultural. A cultura é algo muito dinâmico. A cultura é transmitida de geração em geração. Cada cultura tem seus hábitos, seus costumes, seus ritos. E é assim que ela vai sendo transmitida e assimilada pela nova geração. Diferentemente do mundo natural, os animais não constroem cultura, justamente porque eles não têm aquela dimensão acumulativa e não têm a inteligência abstrata de construir símbolos.
e transmitir, por meio da linguagem, cultura, que é um traço, portanto, específico da dimensão humana, do universo humano. Dentro do tema multiculturalismo, nós falávamos, e eu gostaria de retomar essa ideia do relativismo cultural. Então, para o relativismo cultural, cada cultura tem os seus traços culturais. Então, o que é um traço cultural? Traço cultural já diz, é um aspecto singular de uma cultura. Cada cultura tem seus traços singulares. Agora, à medida que esses traços singulares são integrados, articulares, então, um conjunto de traços forma um complexo cultural. Então, uma expressão como, por exemplo, a realidade do carnaval no Brasil. Quer dizer, é um complexo que tem vários traços integrados. E cada cultura tem, portanto, o seu estilo, o seu padrão cultural. Então, o que o relativismo diz? Cada cultura tem um padrão cultural que deve ser respeitado. Não existem valores ou padrões universais. Por exemplo, a monogamia. Né? A monogamia é um traço que faz parte agora de um complexo que gera um padrão. Então, eu tenho um padrão cultural monogâmico. Em outras culturas, um marido poderá ter 3 mulheres. Então, essa é uma dimensão específica, é um padrão cultural específico. Então, o relativismo chama atenção para a diversidade, para a diversificação e para o respeito às diferentes culturas, diferentes etnias. E o que acontece quando diferentes culturas se encontram? Inicialmente, você pode ter o domínio de uma cultura sobre a outra. Então, não há encontro. Há um domínio. É uma expressão etnocêntrica. Mas quando de fato culturas se encontram e dialogam, existe algo que é conhecido como aculturação. Então, o que entendemos por aculturação? São justamente as mudanças que acontecem quando culturas se encontram. Um verdadeiro encontro, ele pressupõe abertura, ele pressupõe diálogo. E no diálogo com o outro, que é diferente, eu sofro influências e exerço influências sobre ele. Então, isso em termos culturais significa indivíduos de culturas diferentes aprendem com culturas diferentes e exercem influência sobre a cultura diferente. Então, a aculturação é esse conjunto de mudanças que acontecem nas diferentes culturas quando elas verdadeiramente se encontram. Basicamente, esse vídeo, ele finaliza aí essa questão que nós trouxemos, né, que é essa questão mesmo de trabalhar as diversas formas como as culturas elas se formaram. E como foi bem, né, colocado no vídeo, ela não se encerra, né? Uma cultura ela está em constante transformação. E essas transformações é que nós temos que ficar bem atentos, até pela questão de fazer com que o aluno consiga verificar, né, essas transformações. E Tomé, né, deixar claro, né, que dentro de todos esses conceitos que nós estamos trabalhando, não existe a dita cultura pura, né, como não existe uma raça, né, uma etnia pura, né, tudo é resultado de várias confluências durante a história, né, então você não tem uma cultura. O próprio Darcy Ribeiro, ele coloca essa questão que nós, muitas vezes, temos a cultura popular como aquela que a gente se identifica mais, né? Ou quando a gente verifica ela mais abundante, assim, nas formas de manifestação. Mas, não necessariamente, o que eu entendo por cultura popular, realmente é popular, porque é popular no meu olhar, né? Cada pessoa ela tem um olhar diferente dentro da cultura que ela, né, cresceu e dentro das culturas que ela popular, tem. Às vezes se torna popular simplesmente pelo acesso, né? Você tem um maior acesso, você está mais em contato, mas nem por isso aquilo é popular. Aquilo nicho ao qual você pertence, aquilo tem mais acesso. Um acesso mais facilitado. Isso. Essa questão ela é bastante relevante quando a gente, né, está pensando no trabalho em sala de aula, quando a gente problematiza e fomenta uma discussão, porque muitas vezes essa questão ela é até sem querer, né, na forma de apresentar,
o professor ele pode dar indícios, né, de que aquela cultura ela é mais ela é melhor que a outra, ou que ela, como a Michela falou, às vezes aparece, né, que ela é mais popular pelo fato do acesso ou pela mídia, né, expor de uma forma mais clara. Mas as formas como elas vão acontecendo, as formas como cada população ela vai se apropriando de características de outras, né, como foi comentado, faz com que outras características fiquem de lado. E essas que ficam de lado, elas têm que ser colocadas também, porque muitas vezes algumas manifestações, elas provêm dessas características que ficaram de lado. E aí no caso, acaba ficando imperceptível, né, para a maioria das pessoas. Uhum. Exatamente. Agora, nós vamos colocar aqui, tendo sido tudo dito, nós vamos apresentar para vocês uma atividade que nós construímos dentro da ferramenta Sway, né? Nós pretendemos aqui, como nós todas já dissemos desde o início, apresentar hoje uma atividade para o docente, né? É uma atividade para reflexão do professor, né? Mas nada impede que você, professor, utilize essa ferramenta dentro de sala de aula. Nós vamos explorar um pouquinho mais no momento em que nós formos compartilhar com vocês, né? Eu vou interromper aqui agora, a Tomé vai colocar a apresentação da atividade que nós construímos para vocês. Nós construímos essa atividade utilizando essa ferramenta. Então, assim, hoje a proposta é para você, professor, parar um momento dentro da ATPC, né? Inclusive, vocês vão perceber que hoje nós temos 3 tempos, mas ela é mais, o vídeo vai ser mais curto, justamente para proporcionar um momento que você possa trabalhar, né, com essa atividade. A Ana Tomé vai apresentar aí para vocês, mas ela vai falar um pouquinho mais, só que é interessante que vocês já estejam observando aí a configuração de onde é que nós estamos usando, e que existem tutoriais bastante detalhados em toda a rede da internet, mas também dentro, né, do CMSP, não é isso, meninas? Isso. Olá. Exatamente. A ideia hoje no caso, a ferramenta ela vai aparecer aqui como uma proposta também, só que não só uma proposta, vocês vão utilizar, né? Porque a ideia aqui é vocês realizarem essa atividade até para a gente fazer com que essa questão mesmo da formação do professor, ela apareça aqui de uma forma que devolva para a gente o que vocês estão trabalhando em sala de aula, não no sentido só, né, do caderno do aluno, como a gente comentou nas outras semanas, mas em termos mesmo de embasamento teórico das aulas, né? O que vocês têm usado para embasar essas aulas. Nós trouxemos aqui hoje 3 propostas, 3 autores, mas esse tema multiculturalismo, a gente, né, abarca uma série de autores. E que muitas vezes, como a gente não tem essa conversa direta, a gente acaba não tendo o contato com vocês. Aqui eu coloquei ela que é essa ferramenta que nós temos a proposta utilizando a plataforma Google. Então, o áudio on-board é bastante para o live, né? Tomé, só um minutinho, que eu acho que o seu som tá cortando um pouquinho. Tá picotando. Só volta só para ficar bem claro para eles, assim, que é a ferramenta, é a ferramenta da Microsoft, né? Ah lá. Essa ferramenta é da Microsoft. Isso. Então, você vai entrar pelo office.com, né? Entra pelo office.com. A forma de você logar é pelo @professor, né? A gente está acostumado a logar pelo @prof, no caso da Microsoft, @professor. Todo professor, nos últimos meses aí, tem se acostumado a utilizar as 2 formas de logar, né?
pela Google, o @prof, e pela Microsoft, @professor. Isso Provavelmente, muitos de vocês utilizam até mais as ferramentas da Microsoft do que da Google. A gente tem uma diversidade grande ali no uso em relação a uma plataforma ou outra, tá? E aí hoje a gente trouxe a Microsoft como uma forma aí de diversificar esse uso. Então, quando você entra no office.com, você vai logar pelo @professor, e aí, aqui do lado, ó, você tem as diversas ferramentas, o Word, você tem o Excel, né, o PowerPoint normal, o teu e-mail, que é do Outlook, o OneDrive, que é o Drive, né, da Google, muitos de vocês utilizam também. O Teams, pode falar, Padial. Só ia complementar, né, que quando você entra com os e-mails institucionais, né, a gente entra na nossa conta corporativa e, portanto, a gente tem a licença para usar todas essas ferramentas, e tanto no Google Drive como no OneDrive a gente não tem limite de espaço. Sim, diferente do que a gente tem no e-mail, que é gratuito, que eles fornecem, mesmo. A gente tem limite de espaço. E a gente tem outras funcionalidades, principalmente no Google, né? Na Microsoft também, mas a gente tem outras funcionalidades na nossa conta institucional que nós não temos na nossa conta pessoal, né? Aquela, muitas vezes, o Gmail, né? O Gmail, o @Gmail, por exemplo, se vocês entrarem no Meet, né, no @Gmail, vocês não conseguem gravar uma reunião, né? A não ser que vocês paguem a licença. Agora, utilizando a conta institucional, o @prof, vocês já conseguem. E a mesma coisa aqui no @professor. Tem diversas outras funcionalidades que a nossa conta corporativa nos permite usar de maneira gratuita, porque o Estado já liberou essa licença para a gente, né? Então, existem realmente muitas vantagens em se utilizar isso, principalmente agora, né? E aí, aqui eu abri para vocês, tem todos as ferramentas. Nós vamos utilizar duas hoje, que é o Forms e o Sway. Só que o Sway, ele tem essa vantagem, né, de fazer com que você utilize duas ferramentas dentro de uma só. Então, o Forms, ele já vai estar dentro do Sway. Vocês, né, não vão ter a necessidade de ficar abrindo vários links. Vocês vão abrir somente o link que nós vamos enviar no e-mail e o seu professor coordenador vai te repassar. Você vai clicar nesse link do Sway e toda a atividade ela está ali dentro. Você não vai precisar clicar em mais nada para poder acessar. Muitas vezes a gente precisa de um formulário, mas aí eu tenho que mandar 2 documentos, né? Eu mando a proposta de trabalho e mando o formulário em outro link. Nesse caso, o formulário já vai estar dentro do próprio material. O Sway é essa ferramenta aqui, ó. Esse Fzinho com essa forma verde, tá? Quando a gente abre o Sway, ele me dá a possibilidade de visualizar o quê? Eu posso visualizar o novo, né? Então, esse novo que eu vou criar, e os que você já tem, ele aparece aqui embaixo, ó. E aí o nosso, né, que nós vamos enviar para vocês, é esse daqui sobre o multiculturalismo. Acho que já vai aparecer aí para vocês. Então, nós fizemos todo esse caminho para vocês visualizarem onde está o Sway. Só que para vocês, no material do e-mail, no material, só clicar no link. Só clicar no link, né? Todo esse processo que nós fizemos é para você, no caso, quem não conhece, né? Para quem não conhece, saber onde está o Sway. E como a Michela já falou, a Padial também, aqui é uma proposta de trabalho para o professor, então lógico que tem, né, um material um pouco mais denso, algumas coisas mais complexas, mas nada impede que você utilize essa estratégia com o aluno e às vezes até algumas fontes ali que tem do trabalho, você pode utilizar para o aluno. E complementando, né, que foi usando o Sway, a gente percebeu, ele é uma ferramenta que, para trabalhar a rotação por estação, que está nas sequências de aprendizagem, ou como é que é, as ilhas de... Como é que é o termo? Ou qualquer outra metodologia ativa, né, das trilhas, essas metodologias ativas que estão na crista da onda aí, né? Facilita bastante para você criar esse tipo de atividade para os seus alunos. Né? Porque você já consegue colocar tudo num lugar só. Isso.
Acho que para você está aquela outra tela ainda, né? Não, ainda não entrou. É que você vai ter que derrubar essa tela. Eu acho que eu vou ter que parar essa. Compartilhar, compartilhar. Para mim aqui já apareceu. Deixa eu só derruba ela. Não, agora foi. É que derruba tinha ela. outra janelinha aqui para. Isso aí, perfeito. Agora apareceu. Aqui, gente, é o material. Vocês estão vendo o material quando você está criando a atividade. A gente vai passar aqui pela atividade rapidinho, mostrando como nós criamos. Rapidinho, né? Não vamos fazer um tutorial. Só para mostrar para vocês. Tem lá no como CMSP o tutorial, né? Inseriu. E depois vocês, né, fazem da forma como achar melhor. Aqui nós colocamos o título e eu vou mostrar com essa caixinha e depois nas outras foi a mesma coisa. Quando você clica nesse mais, ele te abre uma janela e aí ele te pede o que você deseja fazer dentro da janela. Então, posso colocar um título, né, com subtítulo, posso colocar em forma de texto, posso colocar imagem. Pilha é quando eu coloco várias imagens e depois elas aparecem interligadas numa imagem só. E posso carregar do meu dispositivo. Então, ou do meu notebook ou do meu celular, eu posso carregar um arquivo que eu tenho, tá? Quando eu peço, no caso, aqui pedir uma imagem. No caso de uma imagem, quando a gente pede, ele abre aqui no lado esquerdo, eu coloco lá o tema que eu estou trabalhando, então multiculturalismo. E aí, quando eu clico aqui, essa pesquisa, é bom a gente saber que ela é uma pesquisa que todos os materiais que aparecem aqui para eu utilizar, eles já são com as licenças de direitos autorais. Então, para fazer esse trabalho, né, no caso, para elaborar uma atividade, fica mais tranquilo, porque eu não preciso ficar verificando, né, as licenças relacionadas ao direito autoral para ver se eu posso utilizar essa imagem ou não. Então, todas as imagens que aparecem aqui, os vídeos, todos eles já estão com as licenças devidamente consideradas aqui. Então, eu não preciso me preocupar. Então, quando eu clico pela Microsoft, né? A Microsoft já cuidou de licenciar as imagens que ele está oferecendo. Quando eu clico aqui na imagem, cliquei, apareceu um adicionar aqui em cima, vai aparecer para você. Lá, apareceu um adicionar aqui, e aí eu clico nesse adicionar, essa imagem ela vai para lá. Inseriu a imagem, vai aparecer para vocês. Toda a imagem que eu coloco, lá, apareceu a imagem. Essa imagem, eu posso colocá-la como um item para que seja só para visualização, ou eu já posso inserir algum tipo de texto que eu queira debruçar ali sobre essa imagem. Nesse caso, a gente não vai usar o de imagem, vou apagar aqui do lado, ó. E aí volta ao que a gente tinha anteriormente. Nós colocamos aqui para vocês, né, o tema, multiculturalismo. Colocamos aqui para vocês um trecho, o trecho de um texto que faz parte do livro sobre o trabalho, né, as práticas pedagógicas que são utilizadas para trabalhar as questões étnico-raciais. Todo mundo sabe que quando essa questão étnico-racial, né, ela entrou dentro do que a gente tem que considerar como material para ser utilizado, nas escolas a gente tem uma diversidade muito grande na forma de uso. A gente sabe que isso está em lei, né? A lei lá de 2003, ela coloca como uma prática pedagógica efetiva dentro da escola. Depois a gente sabe que mais à frente a lei ela foi considerada não só para questões étnico-raciais, mas para o estudo também da cultura africana, né, história e cultura africana, mas que na prática a gente sabe como é complicado trabalhar esse tipo de tema dentro, né, da rotina mesmo escolar. Muitas vezes aparece como um projeto, né,
à parte, ou um projeto específico lá para dias, né, comemorativos, para datas comemorativas, mas quando a gente pensa isso dentro dos objetos de conhecimento, dentro das habilidades, muitas vezes acaba passando despercebido, né, por ele não estar, ela está em forma de lei, mas não está ali dentro, né, do currículo como um material que eu posso trabalhar atrelado às habilidades. Tanto, né, Tomé, que foi o que a gente propôs na semana passada, né, usar Sim. as questões étnico-raciais, multiculturais, dentro do que a gente já tem de material proposto, né, apresentado pela própria SEDUC, né, fazer uma complementação que seja, né, já que o foco do material é político-econômico, né, mas você pode fazer essa extrapolação aí com base nesse material que você tem. Claro. Até como a Padial está comentando, tanto na semana passada quanto hoje a gente está trabalhando mais os conceitos teóricos, mas quando a gente pega os vários objetos de conhecimento dos componentes da nossa área, em praticamente todos os objetos de conhecimento, eu consigo fazer essa associação, né? Então, quando a gente falou, né, quando a gente comentou antes dos 3 autores que nós trouxemos, nesse sentido de você conhecer de verdade cada origem, cada cultura, nesse sentido, né? Então, quando eu vou fazer essa análise do multiculturalismo, ela não fica superficial. Então, quando lá em História eu estou estudando a formação de um determinado povo, eu consigo, em outro tipo de abordagem, fazer com que esse aluno ele consiga fazer essa associação da origem, né? Como esse povo se apresenta na atualidade. Isso não só com esse tema, mas isso é válido para todos os outros temas contemporâneos transversais, né? Sim. Porque o próprio nome já diz, ele é transversal a tudo que está sendo trabalhado. A questão é que, desde 2003, nós temos esse documento, né? Que viabiliza, né, via força de lei, esse trabalho. Então, por que isso, dentro das escolas, muitas vezes, é trabalhado de maneira apartada, né? Uma maneira, como a Tomé já bem disse, em forma de projeto e em dias pontuais. Essa é a temática aí que a gente quer deixar aí para ser trabalhada, né? Tomé, você consegue fechar para a gente aqui a lateral, para ficar maior um pouquinho? Acho que dá. Ficou, né? Vai ficar aí para você. Acho que vai ficar, porque eu vi que você já... não, é só o atraso do vídeo. Acho que isso, agora tá enorme. Eu estava lá no outro, nem me toquei. Não, aí, mas eu acho que dá para eles verem. Na sequência, nós colocamos, depois vai aparecer na forma de reproduzir, vai ficar melhor para vocês entenderem. Mas nós colocamos uma sequência, isso, é o roteiro. Nós colocamos uma sequência de 3 imagens, abordando, pensando, né, nessa questão de abordar as diferentes formas de se trabalhar o multiculturalismo. Então, quando a gente fala em multiculturalismo, a gente frisou bastante nessa questão, né, de trabalhar a origem, de conhecer a forma como cada povo, né, teve a sua formação e como ele está se transformando, né, que também foi bem colocado, mas também nas várias formas que a gente tem de interpretar o outro, né, quando eu vejo o outro com necessidades especiais, como eu interpreto isso na forma de um cidadão, né? Quando eu verifico como foi abordado lá no vídeo, né? Uma forma, ele abordou a questão do monogamismo. Quando eu verifico um adolescente, né? Hoje em dia a gente vê, não só adolescente, mas a cultura do fone de ouvido, né? O boné, são várias formas de manifestação cultural que, se eu entendo a origem disso, eu consigo ter aquela questão que a gente sempre comenta, que é a empatia, olhar o outro como um cidadão, olhar o outro como alguém como eu, só que com manifestações diferentes, características diferentes. Né? Não é nem melhor nem pior, é só diferente. É só diferente. Então, aqui nós trouxemos, então, 3 imagens, uma pensando nessa questão mesmo da forma de manifestação não só cultural, né, que a gente está vendo um menininho com fone, mas nas pessoas que têm necessidades especiais, nas pessoas que têm não necessidades especiais somente para acessibilidade, mas
pessoas que têm características, né, diferentes, pessoas que têm deformação, pessoas que têm algum tipo de imagem diferente, mas que isso não necessariamente faz diferença na acessibilidade dele em relação a frequentar os lugares. Deixa eu só fazer um comentário aqui, meninas, que você comentou da questão dos direitos autorais. Vocês percebam que em cada foto, no que eles chamam de cartão da imagem, tem a referência da imagem. Isso. Né? Que é uma fonte importante para o professor e para a gente também agora, quando vocês forem realizar a atividade. Para usar com um pouco menos de pudor, né, na sala de aula agora, nas virtuais principalmente, eles podem fazer isso com um pouco menos de medo, né, de temor. De fazer. E até vocês, professores, agora, quando forem realizar a atividade, quando a gente terminar aqui de comentar, vocês têm até uma fonte que facilita na hora que você for fazer a sua fala em cima da imagem, né? Você não está fazendo uma fala em cima de uma imagem solta. Você consegue isso contextualiza verificar a imagem, da onde ela vem. Com essa primeira, eu já vejo que é de um blog, né? Eu consigo já fazer uma interferência um pouco mais assertiva. Depois das imagens, nós colocamos. E aqui é uma característica interessante do Sway, ó, que vocês estão vendo, que o título aqui, Minha Família Colorida, ele está em forma de link. É uma opção que eu consigo dentro do Sway, daquilo que eu comentei. Eu não preciso ficar abrindo várias abas. Vocês, né, daqui a pouco, a hora que vocês clicarem aqui em cima do Família Colorida, vocês já vão ouvir o áudio. Que aqui nós colocamos o áudio de um livro, que ele é bem gostosinho de ler e de utilizar como para discussão, porque é uma fala de uma menina, uma fala bem do cotidiano que a gente conhece, né? Que é a questão de quando a criança ela começa a verificar as suas características diferentes em relação ao restante da tua família. E aí mostra uma composição dentro de uma cultura totalmente diversificada. A menininha ela tem o cabelo crespo e ela verifica nas outras pessoas da família que nem todas têm. Então aí ela começa esse termo, né, minha família colorida, bem bem lúdico, né? Bem lúdico, mas que reflete essa característica bem, quando a gente comenta, no caso do Brasil, que é bem específico, né? Toda família consegue ver isso aqui de uma forma muito clara. Não precisa de exemplos, né? Não precisa dar exemplo. Todo mundo e isso daí eles vão utilizar para fazer as atividades que a gente está propondo, mas também é um material que já fica como uma sugestão para ser trabalhado em todas as séries e anos, né? Não só no fundamental, não só no médio, em todos. Ah, mas é bobinho, né? Aluno de médio não vai se interessar. Olha, pelo que nós conseguimos ver, né? Até nós nos interessamos, nós né? Nos encantamos com a história. E aquela coisa, né? Às vezes, por essa questão de estar à distância, né? Vocês aí, os professores, estão nessa loucura tentando achar formas de sensibilizar, achar formas de estimular o aluno, né, para gerar discussão, para incentivar a discussão. E eu acredito que esse tipo de material, quando ele é dos anos iniciais, para o ensino médio, ele cabe perfeitamente para a gente abrir aquela discussão, fazer o aluno, pelo menos, se sensibilizar em relação ao assunto. Levantar empatia ali, né? Porque quem que não tem empatia com essa minha família colorida? A família de todo brasileiro é colorida, é raríssimo aqui, não é? E essa questão cultural, ela é de sensibilização mesmo, né? Eu até posso exigir do meu aluno, numa prova, que ele descreva toda a formação do povo brasileiro. Mas ter empatia quando eu olho, né, uma pessoa negra sendo discriminada, ou quando eu olho uma pessoa pobre sendo discriminada, ou quando eu olho um deficiente físico que não consegue acessar um local, eu só vou ter essa empatia se eu tiver sensibilidade. E essa sensibilidade ela é algo que desperta, né, de dentro para fora. Porque a empatia ela só vem a partir da sensibilização. Ela não acontece se não houver a sensibilização. E isso a gente já sabe. Né? Eu não vou conseguir numa prova estimular a sensibilização. Né?
Bom, aqui a gente, depois na sequência, vem o vídeo que vocês já assistiram, né, sobre a questão do multiculturalismo. A gente colocou ele aqui novamente, porque como ele é um vídeo com muita informação, aqui vocês vão ter um tempo maior para se debruçar, para fazer as anotações, né, às vezes até considerar com o que vocês estão utilizando em sala de aula. Então, a gente trouxe o vídeo aqui novamente para que a gente possa utilizar de uma forma mais, né, pontual. E deixa eu só comentar, eu acho que a gente pode, lá no documento, colocar o link do canal do professor Celito, né? Porque ele tem o vídeo do Maracujá, que a gente achou uma graça, né? Esse aí, ele tem outros vídeos tratando de filosofia e antropologia, dessa forma muito didática. Então, para quem quiser, né, a gente sabe do tempo de leitura, que a gente está sem tempo de ler, isso é uma coisa que também acontece com a gente, né? Tempo de se debruçar em leituras mais densas, né? Esses vídeos podem ajudar aí na hora até para o professor elaborar um roteiro de aula, né? Porque a gente estava acostumado com aula em sala de aula, que você tinha um tempo, né? Agora agora que a sala de aula não é física, né? As coisas estão bem diferentes. Eu tenho que pensar num roteiro para o aluno entender, mas que também seja, né, coeso, porque senão eles não ficam prestando atenção muito tempo. Então, é uma forma de vocês organizarem roteiros de aula também. Na sequência, a gente colocou o vídeo, né? Esse é do YouTube, no caso do Canto das Três Raças, da Clara Nunes, né? Super conhecida aí por todos. A proposta aqui, depois vocês vão ver, que tem uma proposta de trabalho em cima do texto. E aqui, foi uma outra coisa bem legal que a gente achou do Suley, porque você consegue inserir o Forms aqui dentro, o formulário. Então, isso, porque esse até agora é só assim, a gente só está passando com vocês para vocês verem como que essa atividade foi montada, mas ela não é a atividade em si, né? A atividade em si, como responder a atividade, é através do formulário. É um formulário, mas é um formulário diferente porque da Microsoft e já está inserido no roteiro da atividade. Aí pode ser reproduzido com o aluno também. Quando vocês clicarem no link que vai ser encaminhado, vocês vão clicar e para vocês vai aparecer esse formato, tá? Isso, aquele formato que eu mostrei, ele é para quem está editando o material. Então, foi para vocês verificarem como na hora que vocês forem editar algum tipo de material, para vocês vai aparecer, tá? Aqui vai aparecer para vocês dessa forma. Aí vocês vão se recordar das caixinhas lá que apareceram na outra apresentação. E aí aqui é a inicial, né? Que é a capa, vamos dizer assim. Depois vem o texto. E aí, junto com o texto, acho que vai aparecer para vocês na imagem, junto com o texto, vem o que foi dito lá, que são as imagens em pilha. Então, quando eu falo imagens em pilha, é justamente isso daqui, ó. As imagens que nós colocamos, elas estão empilhadas, ó. Então, se eu clico, ó, ela muda. Para aquelas que vocês viram no roteiro, uma atrás da outra, bem pequenininhas. Então, vocês vão ver, aí aquela primeira está aqui embaixo, ó. Isso. A das pessoas, né, diferentes. Que ela não está em pilha, né, mas ela tá. E ela essas duas ele colocou em pilha. Aqui foi uma forma que nós colocamos de exibir. Você, quando você está montando, você tem outras formas de colocar a exibição para quem vai trabalhar. Aqui, para vocês, fica mais fácil, porque como aqui o nosso foco é que vocês, né, façam uma reflexão em cima do material, então a gente pensou numa forma mais fácil, assim, na hora de visualizar, para vocês não terem que ficar clicando em várias situações. E para passar, né, de tela a tela, é nessas setas que estão aí à direita, né, bem no canto inferior direito, vai para frente e para trás. Isso aí. Ó, aqui veio uma apresentação, como eu falei, que nós achamos melhor. Então, aqui vem, né, o do Minha Família Colorida, o vídeo do professor sobre multiculturalismo e o vídeo da Clara Nunes. E aqui que é o interessante, que é a questão do Forms. Ó, o Forms já está aqui. Eu não preciso
ir para nenhum eu outro não lugar, preciso né? ir para outro link, ó. Ele já está aqui. Aí nós pedimos aqui o nome da unidade escolar que vocês lecionam. Depois tem uma atividade para cada imagem. Aí vocês depois vão olhar. A gente pediu para vocês criarem uma legenda, né, para cada imagem. Ó, tá descendo aí. Nós trouxemos a lei, né, 10.639, que ela é de 2003. Aí lembra que em 2003 ela é específica para as questões étnico-raciais e depois ela tem um adendo, né, para alcançar toda a diversidade, né? Para a questão da história racial. Isso. Que aí ficou aquela, né, todo mundo lembra aquela celeuma que criou em cima de quem trabalhava isso, é história, é geografia, é filosofia, é sociologia, que na verdade, como a gente, né, tem comentado com vocês... É todo mundo. É a educação como um todo. Objetos de conhecimento tá ali, né? Não tem como. Mas é normal dentro de uma sociedade, vai aprimorando, vai amadurecendo, né? Isso mesmo. Nós vamos nos tornando os maracujás mais doces. Graças a Porém, Deus, mais enrugados, né? Mas a mais gente doces. vai adoçando. Ninguém vai ligar agora para estar enrugadinho, hein? Bom, aqui na sequência a gente comentou sobre a questão do livro Minha Família é Colorida. Depois que vocês ouvirem, vocês vão ver que é bem gostosinha a história. Clara, né? Como clara. é lúdico, é posto de forma muito explícita, né? A gente não dá muita margem para informação dúbia, assim, né? Isso. Aí a gente trabalha um pouquinho a questão de habilidades e objetos de conhecimento. Essa daqui é interessante vocês colocarem, né, da forma como vocês entendem mesmo, para a gente, nas outras conversas, começar a ser mais específico nesses temas. Depois a gente colocou sobre a questão do multiculturalismo. Como a gente comentou, ele está em em todos os componentes. E aí a ideia aqui é verificar como que vocês entendem essa dificuldade, né, de se trabalhar ele não de forma pontual ou datas comemorativas. O vídeo da Clara Nunes, tem um questionamento ali para vocês também. E aqui a gente pediu para quem quiser, essa daqui é opcional, né, a resposta opcional, é um relato de uma boa prática sobre a questão do multiculturalismo. Porque nós não sabemos, assim, como é que as propostas de ATPC vão continuar a partir de setembro. Elas vão continuar existindo. Nós só não temos certeza se o formato vai continuar o mesmo, que é esse que está sendo apresentado para vocês agora, né? Esse é o 9º ATPC nesse formato, mas vai continuar. Então, para a equipe de Ciências Humanas, seria muito importante que vocês tentassem, pelo menos, né, colocar aí, o relato é opcional, nós já dissemos, né, mas, assim, tentar colocar alguma coisa para que nós possamos, como a Ana Tomé acabou de dizer, ser mais específicas, né, porque nós preparamos as atividades no escuro, com a luz apagada realmente, porque nós não conhecemos a fundo vocês, todos vocês, cada uma de nós conhece um pouquinho das escolas que cuida pelo setor, mas conhecer a fundo e saber a realidade de quase 460 professores está muito difícil, né? E nós vivemos conversando com vocês sobre conhecer o público para preparar o material, e para nós isso tem sido difícil. Então, talvez com esse retorno de vocês, as próximas ATPCs, nós possamos chamar, né, quem desejar, né, para participar conosco, para falar sobre a sua prática, mas para isso a gente precisa conhecer, né? E para conhecer, vocês precisam expor isso para a gente. E deixa eu só complementar uma coisa com relação à divulgação das boas práticas, né? Não precisa ser ligado só com relações étnico-raciais, né? Essa questão do multiculturalismo. Pode ser multiculturalismo da região, da escola, pode ser com diversidade, sexo e gênero, pode ser com trabalhar com os alunos imigrantes que você tenha, ou com o trabalho dessa questão da migração que você tenha.
né? É multicultural mesmo. Então, não precisa. Aqui, a gente focou nesses últimos 2 ATPCs, a gente focou nas relações étnico-raciais, né? Mas não é necessário, essa boa prática não precisa ser. Tem que ser múltipla mesmo, né? Para ser bem abrangente, sendo múltiplo. Ô, Tomé, só uma coisa que eu acho que é válido falar para eles quanto à ferramenta é que ele tem um dispositivo, né? E vai ser perceptível na hora que eles receberem, né? Que não vai ser na forma de editor, que o Sway, ele lê para a gente a atividade. Vocês vão perceber que tem como é que é? Um megafone, né? Um amplificadorzinho, que quando clicado, eles vão ler para vocês. Vocês vão falar, mas para mim isso não é útil. Mas muitas vezes, para partilhar isso com o aluno, se vocês forem utilizar junto com o aluno, talvez seja interessante, né? Ter a máquina ali lendo para ele, uma funcionalidade a mais, né? Que às vezes a gente pode achar que é bobinho, mas talvez. Na verdade, né, a gente nem pode achar bobinho, porque a gente tem que lembrar da questão dos alunos de educação especial também. A acessibilidade é tudo, né? Pode até parecer bobo para a gente, mas para alguém isso vai ser útil, tenho certeza, então é bom saber. Eu posso voltar aqui para o PowerPoint, Tomé, ou você vai colocar mais alguma coisa? Acho que ela não, acho que eu vou voltar. Pode voltar. E aí a gente vai caminhando aí para encerrar, para dar tempo para eles trabalharem na atividade. Isso aí. Vai desaparecer o Sway, a gente vai voltar com uma tela de PowerPoint, né, do Sway. A hora que aparecer para vocês, vocês me avisam. Está chegando. Vai chegar. Olha aí. Não sei se, para mim aqui, ela já deu como... Não, não, só a Tomé, a Tomé tem que... tem que parar o dela. Isso aí. Alguma coisa, eu acho que é alguma coisa na configuração do computador dela. Eu acho que que daí vai. Agora foi. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Chegou, né? Chegou. Isso. Então, a gente tem aí, né, a telinha do Sway, que já foi dita, e aqui, mais uma vez, a gente deixa para vocês, né, por favor, realizarem essa atividade de reflexão para o docente, dessa vez, né, o professor coordenador que quiser responder também pode, né, só que ela foi realmente pensada para o docente que está em sala de aula, mas nada impede que o professor coordenador responda também. Então, quem faz a TPC às terças-feiras está livre para participar conosco aí. Só que lembrando que ela foi pensada para o professor dos 4 componentes curriculares de ciências humanas. Que muitas vezes a gente tem o professor de eletiva, projeto de vida, tecnologia, ou o professor mediador que faz na terça-feira, né? Mas vocês podem fazer também. E outra coisa também, né, Michela e Tomé, é que a gente está mandando o link, né, para ser individual, mas dependendo de como está configurado a TPC da escola, como estão os acordos com a escola, eles podem parar e discutir também, né? Isso, dependendo de como está a configuração da TPC, é uma discussão que já entra aí com a equipe, né, fazer de forma coletiva e tudo, mas é importante que cada um responda, né, por si, para a gente ter o máximo possível, mas aí, como a Padiel falou, é livre para vocês fazerem de acordo com a configuração de ATPC que a escola está oferecendo, né. Isso aí. É importante que vocês façam hoje, né, na terça-feira, assim que vocês terminarem de assistir aqui, mas é importante que vocês façam hoje. Estão nossos nomes aí, mais uma vez, para vocês, nossos contatos, né, então hoje, assim, questão de sugestões, perguntas, críticas, dúvidas, vocês vão ter o contato, né, por esses canais de e-mail para fazer conosco. Por quê? O formulário dessa vez, ele é uma atividade. Então, o formulário de hoje é para realizar a atividade enquanto docente, né? Então, o contato via e-mail dessa vez. E quem quiser compartilhar com a gente, né, aqui fora da atividade, os projetos, o projeto no sentido de
de como está trabalhando, né, as boas práticas os percursos que vocês estão utilizando, né? Tudo pode compartilhar via esses e-mails, né? Só direcionar para a gente aí, porque a gente tem os pessoais, mas tem o do núcleo pedagógico, que é geral, mas aí endereçando para a gente recebe também. E por fim, nós temos aqui a bibliografia utilizada, né? Para construir aí esse material, está aí com vocês. Mais uma vez, todo esse material vai para vocês, né? Nós vamos enviar para o professor coordenador, vai um Word, né, com as orientações, que tem os links de todo o material utilizado, o link desse PowerPoint e também o link do formulário que vocês precisam fazer, né, a atividade no Sway, assim que terminar de assistir a TPC. E é isso, né, pessoal? Por hoje... E é isso por hoje. Para essa terça, é isso. Para essa terça, é isso. Obrigada a todo mundo. A gente vai se despedindo por aqui. Obrigada a todos pela participação e aquilo. Conforme a gente for recebendo as notificações de como serão os próximos ATPCs, nós vamos comunicando os professores coordenadores e enviando o material. Né? A gente só depende agora de como vai ser a manifestação da EFAP, né? Que vai como fazer que a EFAP da Seduquer. Como será? Tá certo? Até então, a próxima, assim, então, gente. A gente se despede pedindo para vocês não deixarem de... a gente consegue acompanhar o Sway enquanto vocês estão preenchendo, né? Então, só não deixem de preencher para a gente ter esse retorno, tá certo? Um abraço a todos, bom fim de ATPC e até uma próxima. Até mais, pessoal. Até. Até a próxima, até mais, gente. Tchau. Tchau.